Boa noite, pessoal. Boa noite, Carla. Karine. Gente, deixa eu fixar aqui o tema da live. Tebori versus dermógrafo. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Leda. Olá, Jordana. Deixa eu tentar fixar. Ai. Boa noite, gente. Vou esperar um tempinho, como sempre. Esperar o pessoal entrar pra gente começar a falar sobre o assunto, tá bom? Boa noite, Lu. Vocês já vão separando as perguntinhas de vocês, pra quem tem dúvida sobre esse tema. Faz tempo que eu não falo aqui sobre dermógrafo, né? Eu falo muito sobre Tebori. Então, separem as perguntinhas de vocês pra gente abordar todas elas. Vocês que têm dúvidas de dermógrafo e dúvidas de Tebori também. Compartilhe a live com as amigas. Andréia, meu amor. Gente, para quem ainda não se inscreveu no Golips, já se inscrevam, vai acontecer no final do ano em São Paulo. Entrem aí no Instagram da Andréia Casagrande. Eu vou estar lá palestrando junto com o Fernando. E vai ser maravilhoso e tem uma mega surpresa nesse evento, viu? Então, Golips PMU. Esperar mais 2 minutinhos. 9h06 a gente começa. E aí, todo mundo que tá aqui já trabalha com as duas técnicas? Ó, a Andréia tá aí na live. Vanessa, isso mesmo. Já tá com roupa de ir, então separa a roupa, porque vai ser um evento. Vocês não têm noção do que a Andréia tá reservando. Então a Andréia tá aí na live. Quem quiser participar, Golips PMU, já entra aí no Instagram dela, que ela passa todas as informações para vocês. Para quem não assistiu a última live, vai lá no meu canal do YouTube e vocês conseguem assistir todas as aulas que eu tenho dado, tá bom? É só colocar Bianca Tostes e vocês já conseguem acessar a todo o conteúdo. Karine, só com Tebori? Ah, legal. Mandem as dúvidas que vocês têm, tá? Eu fiz uma postagem no sábado à noite, de madrugada, na verdade, falando um pouquinho sobre isso. Eu deixei o povo muito curioso para que eles me falassem qual a diferença daquilo que eu tinha feito no iPad e a diferença de implantação de dermógrafo e Tebori, que muitas pessoas ainda não sabem, tá? E eu vou abordar isso aqui com vocês hoje. Vou esperar mais 1 minutinho, dá 9h06, e a gente começa a falar sobre o assunto. Cal, tudo bem? Boa noite, saudade de você. Eu vou passar uma trama também na live. Vou passar uma trama de Tebori e vou passar uma trama de dermógrafo. Então, se eu fosse vocês, ficava até o final se vocês querem ter acesso a essa trama, tá bom? Então vamos começar. Bianca, por favor, repete. Na hora que você falou comigo, a internet travou. Karine, depois você consegue rever, tá? A live vai ficar salva. Cal, o curso online vai ser lançado na primeira semana de abril, tá bom? Sua sobrancelha nanofios? Não, gente, eu não tenho nenhum procedimento de micropigmentação, tá?
A minha sobrancelha é natural assim. Bom, então vamos começar. Eu queria que vocês me mandassem qual a maior dúvida de vocês em relação a dermógrafo e a Tebori, para a gente começar a falar sobre o assunto. Quando as alunas buscam para fazer o curso, eu gosto de explicar, por mais que não seja um curso de dermógrafo, eu gosto de explicar como que é a implantação, para que a aluna consiga entender um pouco mais. Obrigada! Então eu vou mostrar aqui para vocês, porque muitas pessoas ainda não conhecem, tá? Então eu vou mostrar aqui o que seria o dermógrafo e o Tebori. Lâminas e agulhas. Também, Roberta. Bom, isso aqui então, gente, é porque ele tá embalado. Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui, gente, é um dermógrafo, para quem não conhece, tá? E como que o dermógrafo, ele trabalha na pele? Através de uma agulha. Não sei se vocês vão conseguir ver a ponta da agulha. Ó. E o dermógrafo, ele vai trabalhar através de ponteios na pele, tá? Quando a gente liga o dermógrafo, primeiro passo. A implantação do dermógrafo é através de ponturas. Vai pontear essa pele. Então, quando a gente liga ele vai ficar assim na pele, ó. A agulha, ela entra e sai. Então, é dessa forma que nós fazemos a implantação do pigmento na pele com o dermógrafo, tá? Então, muitas pessoas perguntam, vale a pena saturar quando o procedimento é feito no dermógrafo? E a resposta é não, gente. Por quê? Esse pigmento, ele está sendo implantado dentro da pele. Ele não fica com nenhuma fissura para que o pigmento consiga permear. Então, não adianta, não é igual ao Tebori. Aí vocês vão me perguntar, então como eu consigo saturar o procedimento com o dermógrafo? Através de repassagens, certo? Então, se você quer mais cor, se você quer fazer ajustes, fazer acabamentos, encorpar mais o fio, tem que ser através de repassagens. Não adianta colocar a cor em cima pensando que essa cor vai penetrar na pele, porque não vai, tá? Então, repetindo mais uma vez, a implantação no dermógrafo é através de ponturas na pele, ó. A agulha, ela vai ficar assim, ó, saindo e entrando. Isso depende muito da velocidade que você vai colocar no seu dermógrafo. Tem pessoas que trabalham com velocidade baixa, pessoas que trabalham com velocidade alta, então isso depende muito. Então, quanto menor a velocidade, mais devagar essa agulha vai entrar e sair da pele. Quanto maior a velocidade, mais rápido essa agulha vai entrar e sair. E nós vamos falar sobre isso também, porque é importante que vocês entendam qual a diferença de trabalhar com velocidade baixa, velocidade alta e velocidade média, certo? Então, sobre a implantação do dermógrafo, é com a agulha implantando dentro da pele. E esse aqui é o nosso querido, maravilhoso Tebori. Para quem não sabe, para quem não conhece, esse é o Tebori. Esse Tebori, ele é autoclavável, então você consegue utilizar e colocar na autoclave para reutilizar. E tem alguns profissionais que também descartam, utilizam a cada cliente. Por quê? Porque ele não é um produto caro. Então, em alguns casos, vale a pena. Usou, descarta para usar um novo na próxima cliente. E nós colocamos lâmina na ponta do Tebori, tá? Então, como vai ser a implantação com essa ferramenta? É através de corte, tá? Então, nós vamos posicionar esse Tebori com a lâmina na pele e vamos fazer pequenas... Eu gosto de falar fissura, porque eu acho que corte é tão agressivo. Então, vamos usar a palavra fissura. Nós vamos fazer fissuras na pele
E aí, como que eu vou conseguir cor? Eu vou colocar o pigmento em cima dessas fissuras para que esse pigmento ele desça, para que ele entre naquela fissura que eu fiz, certo? Então, a diferença de tebori e dermógrafo é que o dermógrafo ele implanta através de pontos na pele e o tebori através de cortes, certo? A saturação do dermógrafo é através de repassagens. Você precisa repassar para ter mais cor, para ter mais saturação, para fazer acabamento. Já no tebori, não. Para você ter mais cor, você precisa colocar aquele pigmento em cima do seu procedimento para que ele desça, para que ele consiga penetrar dentro do corte que nós fizemos, tá bom? Então, essa é a diferença de implantação das duas ferramentas. O tebori, ele é extremamente manual. Então, nós fazemos todo o procedimento com a nossa própria mão. Ele não é ligado na tomada, na eletricidade, não precisa carregar e nem nada do tipo. Já o dermógrafo, ele é ligado na eletricidade, tá? Então, ele é uma ferramenta elétrica, elétrico-manual. Também é uma das diferenças dessas duas ferramentas. Deixa eu ver uma pergunta que fizeram aqui. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar que eu vou responder vocês, tá bom? A repassada no dermógrafo não tem o risco de engrossar? Por exemplo, se for um fio? Letícia, tem. Por isso que quando você trabalha com o dermógrafo, você tem que treinar muito a questão da coordenação motora, para que você consiga fazer uma repassagem perfeita, tá? E, gente, eu falo que é melhor pecar pelo menos do que pelo mais. No caso do dermógrafo, muitas pessoas têm esse medo de fazer o repasse e sair do fio, de deixar o fio mais grosso e vai e faz uma passada mais pesada. A chance de você aprofundar, de passar da camada correta, é muito grande. Então, lembrem-se que é preferível que saia o procedimento, que clareie, do que vocês aprofundem. Porque senão, gente, tem que ir pro laser. Se passou da camada correta, não tem outra saída, tá bom? Você vai falar das lâminas que usa? A lâmina que eu uso, gente, a que eu mais gosto é a 18U018mm, tá? Nos cursos eu ensino sobre todas para as alunas, porque eu gosto que as minhas alunas sejam livres. E, além de ser livres, o que eu acho importante? Cada pessoa mora numa região diferente. Não adianta eu ensinar você a trabalhar com apenas uma lâmina, sendo que o seu perfil de cliente tem um tipo de pele diferente do meu. Então eu acho isso muito errado, tá? Eu como professora me coloco no lugar do meu aluno e eu penso sim, ele tem um resultado efetivo. E ensino ele a trabalhar com todos os tipos de materiais. Então, para que ele escolha, ele entenda o tipo de pele, ele entenda qual lâmina escolher para aquele tipo de procedimento, que ele entenda sobre a espessura do fio para escolher a lâmina correta na hora do procedimento, tá? Então, eu gosto de falar sobre todas, não deixar a aluna presa com um material só. É a mesma coisa quando as pessoas ficam falando que dermógrafo é melhor que tebori ou tebori é melhor que dermógrafo. Não existe melhor e pior. Existem situações que você pode aplicar uma técnica que se encaixe melhor para aquele cliente, tá? Eu trabalho com fios no dermógrafo, para quem não sabe, eu comecei o mundo da micropigmentação com dermógrafo. Para mim foi muito penoso, tá? Começar a trabalhar com dermógrafo, dominar o movimento, dominar a implantação. Então eu levei 2 anos para aprender a dominar o dermógrafo. E depois que eu consegui isso, eu comecei a trabalhar com tebori. Desde então eu me apaixonei pela técnica de tebori e já não tive mais vontade de trabalhar tanto com o dermógrafo, tá? Mas vamos falar sobre qual a diferença, por que escolher um, não escolher outro. As duas técnicas são lindas, certo? O dermógrafo, é possível que você trabalhe procedimentos mais artísticos. O que é mais artístico? Você pode cruzar fios, você pode fazer umas ramificações diferentes. Você tem essa possibilidade, porque como você vai trabalhar através de ponturas na pele,
o trauma é muito maior, tá? É muito menor, perdão. O trauma é muito menor. Então, você vai ter um resultado satisfatório trabalhando com dermógrafo. Você consegue criar, você é mais livre. Já no Tebori, como você trabalha através de cortes, de fissuras, como que você vai fazer um corte em cima do outro? O resultado vai ser traumático. Você vai traumatizar aquela pele, o resultado vai ficar inestético, você pode causar uma cicatriz nessa junção dos cortes. Então, não pode cruzar fios na técnica de Tebori. Então, a gente costuma dizer que na técnica de Tebori a gente é um pouquinho mais limitado em relação à implantação, em relação à ramificação. Então, a gente tem que tomar cuidado com pequenos detalhes do que pode em uma técnica e não pode em outra, tá? Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas. Perdão. Você acha muito agressiva a técnica de Shadow no Tebori? Não é que eu acho agressivo, tá, Lu? Eu gosto mais do efeito da Shadow no dermógrafo. Eu acho muito mais sofisticada a questão de acabamento. Então, eu gosto mais da implantação de Shadow no dermógrafo. E querendo ou não, no Tebori é um pouquinho mais. Quando a gente fala de Shadow no Tebori, a gente lembra a técnica milenar do Japão, logo quando foi lançado as tatuagens, que era através de batidas da agulha na pele, né? Então, por isso, eu gosto mais da técnica de Shadow no dermógrafo. Dermógrafo é mais fácil de implantar do que Tebori? Não, pelo contrário. O dermógrafo ele é mais difícil. Por quê? Porque não depende só da sua mão trabalhar. Ele é uma ferramenta que está ligado na energia, ele tem uma trepidaçãozinha, então você tem que ter domínio completo da sua coordenação motora, tá? Senão você vai fazer um fio trepidado. Como ele não... Quando a gente faz a implantação no Tebori, a gente coloca a lâmina na pele e a gente só desliza. O dermógrafo, como ele não tem essa estabilidade do Tebori, ele acaba que fica mais difícil de fazer a implantação. Então, nós temos que ter total domínio da coordenação para fazer um fio de excelência. Tem que ter muito treino. Tanto que para eu conseguir fazer um trabalho bem feito no dermógrafo, eu demorei 2 anos, tá, gente? Mas não desisti. Estou começando com o dermógrafo agora, mas é Shadow. Gente, eu amo dermógrafo, eu amo Tebori, eu amo as duas técnicas. Eu amo a técnica de Shadow. Sabe por que eu acho importante a gente saber trabalhar com tudo? Porque em alguns casos, a fio ela não vai ficar bom para cliente. Tem certos tipos de sobrancelha que os fios ele não vai trazer naturalidade. Porque tem cliente de sobrancelha muito grossa, muito espessa, muito volumosa. E o fio ele não vai proporcionar volume, tá, gente? Tirem a ilusão de que fio vai trazer volume. Não vai. O que vai trazer volume é a técnica sombreada, porque ele vai conseguir encaixar melhor com aquela sobrancelha que está mais escura, certo? E tem outro fator também, né? Que tem cliente que gosta da sobrancelha mais marcada, da sobrancelha mais evidente. Então, nesses casos, não é fio a fio que a gente tem que fazer. A gente já tem que optar por um procedimento de Shadow. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Então, vamos lá. Quando escolher cada tipo de ferramenta para trabalhar? Quando você escolhe o dermógrafo, você tem que ter ciência que tem os benefícios, que é ter um trabalho mais artístico, você consegue cruzar fios, você é mais livre. Mas quando você tem que pensar no fator que o dermógrafo ele vai fazer fios um pouco mais encorpados em relação ao Tebori, tá? Isso, gente, é real. Por quê? Quando você trabalha com um dermógrafo muito superficial, eu digo com poucas repassagens, ele vai clarear muito no processo de cicatrização. Então, você não vai ter um resultado efetivo. Então, sim, o dermógrafo, ele vai fazer um fio um pouco mais encorpado em relação à técnica de Tebori, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Você trabalha com pigmentos inorgânicos? Se sim, acha melhor para Shadow?
Qual que é a diferença do pigmento inorgânico para o orgânico? Depende do que você espera. Os inorgânicos, eles são pigmentos mais opacos, mais suaves e a fixação dele é menor do que os pigmentos orgânicos, tá? Os pigmentos orgânicos, como são a base de água, ele tem compatibilidade com a nossa pele, então ele fixa muito mais. E eu gosto dos dois, eu gosto tanto do inorgânico como do orgânico. Fazendo fios com tebori, você faz sombreamento com as lâminas tridimensionais? Não. Quando eu preciso fazer a técnica de shadow junto com o tebori, eu faço os fios primeiro no microblading e depois eu vou usar o dermógrafo para fazer a shadow, tá? Quando é muito pontual, por exemplo, só um pedacinho, eu faço umas batidinhas com a mesma lâmina que eu fiz o fio, certo? Mas se é uma região muito grande de shadow, eu sempre opto por fazer no dermógrafo, porque eu gosto mais do resultado. E quando você for fazer um fio no tebori, o que é importante você ter em mente? Que o fio vai ficar extremamente fino, extremamente delicado e você é um pouco mais limitado. Você não pode cruzar os fios, tá? Porque senão o resultado vai ser inestético, você pode causar uma mancha naquele cruzamento, você pode causar uma cicatriz. Então, por isso, é muito importante ficar atento nesses dois fatores, o que pode numa técnica e o que não pode na outra, ok? Alguma dúvida no quesito implantação? Mandem aqui pra mim. E eu falo hoje que não existe melhor nem pior, porque antigamente ou fazia dermógrafo ou fazia tebori. E hoje em dia eu vejo que os profissionais eles querem dominar um pouco de tudo, né? E eu acho isso muito importante e muito válido. Porque em alguns casos, por exemplo, se vira um homem que o pelo é mais espesso, mais encorpado, eu prefiro aplicar a técnica de dermógrafo. Porque eu vou conseguir aqueles fios mais encorpados, eu vou conseguir entregar uma ramificação mais robusta com o trabalho no dermógrafo, certo? E já no tebori eu vou conseguir um trabalho mais delicado, mais natural, de fios finos. Então eu falo que cada caso é um caso. Não existe nem melhor nem pior. Existe a melhor forma de se trabalhar, de se implantar. O tebori, ele era muito mal visto antigamente, principalmente fora do país. Por quê? Porque muitos profissionais trabalhavam de forma profunda e ocasionavam cicatriz na pele das clientes, né? Mas as técnicas, elas foram evoluindo e hoje é trabalhado de uma forma mais superficial, mais delicada. E eu vi uma pergunta aí no início da live falando assim, a diferença está na profundidade de implantar? Não, gente, a profundidade é a mesma. A mesma camada que você vai implantar os fios no tebori é a mesma que você vai implantar os fios no dermógrafo. Isso não muda em nada, tá? É a mesma coisa de micro e nano, é tudo na mesma camada. Acho fantástico o início dos seus fios. Eles não ficam marcados no início, eles são sutis e constantes. Lu, e isso eu explico muito para minhas alunas, que é muito importante a gente entender sobre isso. O ponto central do nosso rosto é a nossa área de luz. Então, nós precisamos trazer essa translucidez para o início, tá? Para a gente ter mais naturalidade no nosso resultado. Seja fios no tebori, seja fios no dermógrafo ou seja na shadow. Quanto mais suave o início, mais natural fica o resultado da micropigmentação. Reparem, se vocês estão de frente com a luz, como a luz ela bate nesse ponto central, que é o ponto de luz. Quando uma cliente tem um lábio muito escuro, vocês podem ver que ela fica com o semblante fechado. Por quê? Porque o ponto central dela está apagado. Por isso que é muito importante as clientes de lábios escuros fazerem neutralização, para acender aquele ponto e trazer luz, trazer alegria, né? Eu falo que a luz ela abre a nossa expressão. É a mesma coisa quando uma profissional faz um trabalho muito marcado no início, faz aquele quadrado aqui marcado, seja em fios ou seja na shadow. Vocês podem ver que o semblante da cliente fica muito pesado, fica muito fechado. Por quê? Porque marcou, fez sombra aonde deveria ser luz. E eu tenho uma técnica que faz com que o início fique um pouco mais suave.
eu explico para as alunas, tanto do online quanto do presencial, que é a nossa área de luz, como você deve fazer para ter essa translucidez no início da micropigmentação. Às vezes, quando faço técnica de fios, o lado da sobrancelha volta ótimo cicatrizado, outro lado claro e fios sumidos. Bruna, o que pode estar acontecendo? Essa pele, esse tipo de pele, ou é muito duro, muito rígida, ou você está com o peso da mão diferente, tá? Então, tenta inverter. O lado que está voltando muito claro, você começa por ele, para ver se vai mudar isso daí. Porque tem gente que consegue trabalhar super bem do lado direito, chega no esquerdo, tá com a mão leve. Aí, realmente, cicatrizado, esse lado vai voltar mais suave. Ou, às vezes, você fez um lado da sobrancelha com uma agulha ou com uma lâmina e essa pele é muito dura e a lâmina perdeu o corte. Ou a agulha perdeu a afiação dela. Então, quando você vai para o outro lado, você não vai ter tanta eficácia. Então, você tem que testar se é o peso da mão que está diferente ou se é o tipo de pele que está interferindo na implantação da segunda sobrancelha. Qual a durabilidade do seu procedimento de sobrancelhas? Gente, é para ter durabilidade em média de 8 meses a 1 ano, tá? Lembrando que as peles oleosas, elas sempre tendem a durar menos. Elas vão durar menos porque a renovação celular desse tipo de pele é mais acelerada e a produção de sebo também é maior, por isso o pigmento é eliminado mais rápido. Para lábios, o dermógrafo é mais usado, correto? Sim, Lu, para lábios a melhor técnica de se utilizar é o dermógrafo. Tem profissionais que fazem com tebori, mas eu gosto mais da técnica de dermógrafo. Gente, mandem as dúvidas de vocês. Então, vocês entenderam que dermógrafo vai trabalhar ponteio e tebori vai trabalhar fissuras. Esse é um ponto de diferença das duas técnicas. Outro ponto é que a saturação do dermógrafo é através de repassagens. E a saturação no tebori é através de você colocar a cor em cima do procedimento para que ele desça, certo? No dermógrafo, você pode cruzar fios. No tebori, não pode. Esse é outro ponto. Então, é muito importante vocês irem anotando esses pontos do que pode e o que não pode e do que é diferente entre um e outro. Para quê? Para que vocês consigam escolher a melhor técnica para executar na sua cliente. O dermógrafo vai fazer fios mais encorpados. O tebori vai fazer fios mais delicados. Por mais que você use a lâmina mais espessa do tebori, ela ainda não vai ficar da espessura de uma sobrancelha de fios no dermógrafo, tá bom? Você acredita que existe diferença nas marcas dos dermógrafos, como também ter marcas de lâminas? O que podem dizer sobre as marcas? Boa pergunta. Bom, gente, eu acho que não adianta você ter o do melhor se você não sabe aplicar. Eu, quando comecei na micropigmentação, eu comprei o melhor dermógrafo do mercado. Eu comprei um dermógrafo de 13 mil reais, tá? Não me orgulho em falar isso. E eu não consegui trabalhar com ele. Então, vamos dizer assim, eu tinha uma Ferrari e eu não sabia dirigir. Naquela época, ele era o dermógrafo, eu acho que até hoje, na verdade, ele é o dermógrafo mais caro do mercado. E eu não consegui trabalhar com ele. Depois de 1 ano, eu fiz um curso e o professor falou isso pra mim, que foi o Guilherme Foz. Ele me falou assim, não adianta você ter uma Ferrari na garagem se você não sabe dirigir. E aquilo ficou martelado na minha cabeça. Quando eu voltei do curso com ele, eu pensei muito sobre isso. O que eu fiz? Eu comprei um Cheyenne, um dos dermógrafos mais baratos. Eu paguei 800 reais. Gente, olha a diferença. De 13 mil reais para 800 reais. É muita diferença. E os melhores fios que eu fiz na minha vida foi com o Cheyenne. Então, por isso que eu digo para você, não é o dermógrafo mais caro que vai fazer o fio perfeito.
É você se dedicar, é você treinar para que você consiga entregar um bom resultado. Então, assim, desde então eu quase não usei mais o dermógrafo de 13 mil reais. E eu utilizei outros dermógrafos com o passar do tempo, comprei outros. Hoje eu comprei o Biomazer também, que é da Dermia. Eu achei um dermógrafo excelente, porque ele é super potente, eu consigo trabalhar super bem com ele e também tem um super custo-benefício. Ele é um dermógrafo de R$ 1.700, tá? Então eu acho que assim, não é o mais caro que é o melhor. É quem tá atrás do aparelho que vai entregar um bom resultado. O que você acha da técnica de nanoblading, Bruna? Gente, esse assunto, ele tá dando o que falar na rede social. Eu já fiz vários vídeos falando sobre isso. Vocês têm que entender o seguinte: a técnica de nanoblading e microblading é tudo a mesma coisa, tá? Não muda nada tecnicamente, gente, não muda. A gente vai ter uma live falando sobre isso, mas eu só vou dar uma pincelada aqui pra vocês. Por quê? Até 2 anos atrás, a gente tinha lâminas de até 0,18 milímetros. E foram criadas agora as lâminas nano, 0,15 e 0,16. Então, são apenas nomenclaturas diferentes, porque a lâmina é mais fina. Então, é uma lâmina nano. Mas não é que é uma técnica diferente. Vocês conseguem entender isso? Tecnicamente, é a mesma coisa. É microblading, é micropigmentação. É implantado na derme papilar. Então, tecnicamente, não muda. A única coisa que vai mudar é a espessura da lâmina. E eu vejo que a maioria das pessoas ficam falando que a técnica de nano é mais superficial. Não, não tem nada a ver, não é mais superficial. A lâmina é mais fina. Menos pigmento vai ser inserido dentro da pele. É apenas isso. Então, quanto menor o calibre da lâmina, menos pigmento é inserido ali. Por isso o fio fica menos evidente, por isso o fio fica mais fino. Quanto maior a espessura da lâmina, mais quantidade de pigmento vai ser inserido dentro dessa pele. Por isso que o fio fica mais encorpado, por isso que o fio fica mais vivo, por isso que o fio fica mais evidente. Porque é a quantidade de pigmento inserido dentro da pele que vai mudar. Mas questão de profundidade não tem nada a ver. Eu posso muito bem tatuar com uma lâmina 0,15 e fazer um trabalho superficial com uma lâmina 0,25. Vocês conseguem entender? Que profundidade tem a ver com peso de mão. É implantação, não tem a ver com a espessura da lâmina, tá? Então anotem isso, coloquem isso na cabeça, defendam isso, porque isso é verdade. Parem de ir na ilusão que, porque vocês estão usando uma lâmina 0,15, o procedimento vai durar menos. Não, se você não souber implantar com a lâmina 0,15, você vai tatuar. Se você colocar peso de mão com a lâmina 0,15, você vai passar da camada correta. E vai acontecer um trabalho inestético, tá? Eu consigo usar uma lâmina 0,25 e ainda consigo entregar naturalidade. Eu consigo usar uma lâmina 0,25 se quiser e fazer um procedimento para durar 3 meses. Então, gente, por isso é importante vocês entenderem a fundo, buscarem saber o que interfere a espessura da lâmina, o que vai mudar, sobre as camadas da pele, como é a renovação celular. É muito importante a gente entender sobre isso, tá bom? Sim, Geu, as lâminas nano, elas fazem fios mais finos. Por quê? Porque ela corta mais fina a pele, porém, menos pigmento é inserido. Vamos pensar, deixa eu fazer um desenho aqui para vocês, que vai melhorar essa questão de vocês pensarem de profundidade, tá? Gente, a gente vai ter uma live sobre lâminas, vocês só querem saber de lâminas, tá? Hoje é para falar de dermógrafo e tebori, eu ainda tô abordando isso aqui para vocês. Eu vou colocar 3 tipos de lâmina aqui na folha, para eu explicar melhor para vocês, tá? Desde a mais fina, intermediária e a mais grossa.
Vamos lá. Tá dando pra vocês verem bem? Então vamos aqui, ó. Aqui a gente tem uma lâmina 0,15. Aqui a gente tem uma lâmina 0,18. Aqui a gente tem uma lâmina 0,25. Cláudia, boa noite, meu amor. Então, gente, vamos pensar que o nosso corte, ele é um copo. Quanto mais fina a lâmina, menos pigmento é inserido dentro da pele. Quanto mais grossa, mais pigmento é inserido dentro da pele. Eu não sei se está dando para ver muito bem, porque eu fiz as camadas aqui, ó. Aqui tem a epiderme, a derme papilar, derme reticular e hipoderme. Elas estão na mesma profundidade. Então, nanoblading não tem a ver com profundidade. Ela tem menos pigmento porque é mais fina, tá? Então, menos pigmento é inserido dentro da pele. Mas, se você aprofundar usando uma lâmina 0,15, você vai tatuar. E se você usar a mão bem leve com uma lâmina 0,25, ele vai sair daqui 3 meses, tá, gente? Então, entendam isso, por favor. Alguma dúvida sobre isso? Respondam para mim. E a agulha do dermógrafo é da mesma forma. Quanto mais fina a agulha do dermógrafo, mais fino vai ficar o seu fio. Menos pigmento inserido dentro da pele, tá? Quanto mais grossa a lâmina, agulha, quanto mais calibrosa, mais pigmento vai ser inserido dentro da pele. O ponto vai ser mais largo. Então, para fazer fios no dermógrafo, é interessante que se utilize uma agulha 0,18, 0,20. Faz muito tempo que eu não uso dermógrafo, então eu não lembro quais são as espessuras das agulhas. Mas eu acho que tem 0,18, 0,20. Eu não lembro se tem 0,20. Eu lembro que tem 0,25, 0,30, 0,40. Então, assim, quando você quer um fio bem delicadinho, você pode usar uma agulha 0,18 no dermógrafo. Mas, por exemplo, para shadow, que você precisa ver mais cor sem traumatizar a pele, aí você vai optar por uma agulha mais calibrosa, 0,30, 0,35, 0,40. Por quê? Porque o seu ponto no dermógrafo, ele vai ser mais encorpado. Então, você vai implantar mais fácil e traumatizar menos essa pele. Qual o problema de quem usa agulha fina demais e lâmina fina demais? Porque quer ver a cor, por exemplo, vai fazer uma fio a fio. Quer ver o fio evidente? Não consegue. Aí fica repassando para ver cor. Às vezes você escolheu a agulha errada. Você não tem que ficar repassando, entendeu? Se você está tendo que repassar, talvez a agulha que você escolheu seja fina demais. A lâmina que você escolheu seja fina demais. Então o interessante é que vocês não fiquem querendo apenas a agulha fina, a lâmina fina, mas sim pensar, aquele fio, ele vai se encaixar perfeitamente com os fios naturais da cliente? Porque isso é o mais importante de tudo. Naturalidade, eu tô dando um curso de iniciante hoje, amanhã e depois, e eu falei isso hoje pra aluna, que naturalidade não tem só a ver com fazer fios finos. Fazer fio fino é simples, mas é você conseguir entregar naturalidade em cima daquilo que a cliente já tem, tá? Se você não entender sobre direcionamento de fio, sobre implantação, sobre pressão da mão, não adianta você fazer um fio fino, porque você não vai conseguir entregar naturalidade, tá? Pressão da mão e agulhas certas para cada pelo, resultado satisfatório. Isso mesmo, Cláudia. Então, se vocês forem surgindo dúvidas, podem mandar que eu vou responder vocês, tá? Vamos falar sobre a velocidade do dermógrafo. Quanto mais lenta a velocidade do dermógrafo e da mão, mais a agulha vai ficar ali, ó, batendo.
na pele, certo? Quanto maior, vamos falar sobre primeiro, vamos separar as duas falas. A gente vai falar sobre velocidade da máquina, tá? Velocidade da máquina e não velocidade da mão. A velocidade da máquina, se tiver lenta, a agulha vai ficar assim na pele, ó. Deixa eu ver um jeito que vocês consigam enxergar. Ó, ele vai descer. Se tiver lento, ó, ele vai descer, subir, descer, subir, descer, subir. Então, talvez você não tenha uma implantação eficaz. Agora, se você colocar a velocidade máxima, a agulha vai ficar assim, ó. E isso pode ocasionar uma hiperpigmentação. Por quê? Ele tá tão rápido que ele tá ali, ó, batendo no mesmo furo o tempo inteiro. Então, pode acontecer uma hiperpigmentação. A velocidade média, você não vai ter nem de menos e nem de mais. Você vai ter na quantidade ideal. Porém, a mão e o dermógrafo precisam conversar. Não adianta você colocar o dermógrafo na velocidade lenta e a mão rápida. Por quê? Porque você só vai machucar essa pele. E não adianta você também colocar o dermógrafo na velocidade máxima e a mão rápida, porque não vai dar tempo da agulha penetrar na pele. Então, também não vai ter eficácia. Então, eu gosto de velocidade média e com a mão média. Por quê? Para que dê tempo da agulha penetrar na pele, depositar o pigmento e sair. Quanto mais lento você trabalhar o movimento, você vai fazer formato de linhas. A velocidade média, você vai fazer ponteios. E velocidade rápida, você vai fazer traços, tá? Então, é muito importante vocês anotarem isso. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem, tá? Se tiverem dúvida, vocês mandem aqui. Mão rápida não dá certo com dermógrafo. Isso. Rápido demais, a agulha ela só vai machucar, tá, gente? Ela não vai ter tempo de penetrar o pigmento ali dentro da pele. Cici, meu amor, saudade de você. Ó, eu fiz um desenho aqui pra vocês verem. Quando você quer trabalhar fios, você vai trabalhar com a mão mais lenta. Por quê? Você quer promover uma linha. Vocês conseguem ver? Que, ó, é um monte de pontinho, mas como eu trabalhei com a mão mais lenta, ela vai promover linhas. Certo? Porque, ó, eu andei com a mão devagar, a agulha entrou. Quando eu quero shadow, eu vou trabalhar com a mão um pouco mais rápida, em velocidade média. Por quê? Mais rápida? Porque a agulha, ela vai dar mais espaço na implantação, ela vai bater mais rápido. E quando eu utilizo a mão muito rápida, percebam que tem um pontinho e um tracinho junto. Isso é porque a agulha entrou na pele, não deu tempo de sair e arranhou. E aí fez traços. Ó, vou pôr mais perto.
Então, quando você quer fazer fios no dermógrafo, a mão um pouco mais lenta. Quando você quer fazer shadow, a mão média para rápida. E isso aqui nunca, que é super rápida. Nem para shadow, nem para fios, tá? Porque senão você vai machucar essa pele, causar um trauma maior e não vai ter uma boa cicatrização. Deu para entender bem? Respondam aí pra mim se deu pra entender, que eu já vou começar a passar as tramas pra vocês. Que eu sei que é a parte que vocês mais gostam, né? Qual é a maior dúvida de vocês em relação ao dermógrafo Tebori? Para que a gente possa ir para as tramas. Ai, que bom. No Tebori, como que deve ser feita a implantação? Movimento lento e contínuo, tá? Não pode fazer rápido demais e nem lento demais. O mais importante é que você consiga romper a barreira sem traumatizar demais essa pele, tá bom? E nunca utilizar movimento pendular. Não utilizem movimento pendular. Vocês não podem fazer isso aqui com o Tebori, ó. Entrar numa angulação e sair com outra. Por quê? Nesse movimento você aprofunda o corte, certo? Dermógrafo bom para fios? Gente, tem tantos no mercado hoje. Tem os da Hart, tem os da Halt, tem os da Mia, tem Biomaser, tem Cheyenne. O importante, gente, é que vocês treinem muito para entregar um bom trabalho. Meire, já tá boa para virar micropigmentador, hein? Bom, então vamos começar a nossa trama? Primeiro eu vou fazer trama de dermógrafo. Bianca, a agulha 0,25, uma ponta para shadow é indicado? Ju, pode fazer, só que você vai traumatizar mais a pele, tá? Porque ela é uma agulha mais fina. Então eu prefiro 0,30 para frente. 0,30, 0,35. Para shadow, 0,30 para cima, tá, gente? Para que vocês tenham mais eficácia no trabalho de vocês. Então vamos lá para as tramas. Fala em trama, gente, a live começa só a subir. Porque como o povo gosta de aprender fios. Vocês não treinam? Porque quando vocês treinam, vocês desenvolvem essa parte criativa de vocês, tá? É muito importante que vocês treinem. Tem que treinar. Como avaliar corretamente meus treinos com dermógrafo? Você está treinando em pele artificial? Ou em gelatina balística? Você tem que ver se o seu fio tá ficando com aquele efeito mais lisinho ou ele tá machucado, se ele não tá trepidado. O mais importante do dermógrafo é que você precisa ter esse domínio para que o seu fio ele fique uniforme. Muitas pessoas têm insegurança, então entra numa profundidade, perde e fica naquela inconstância na hora de implantar. O importante é ter uma constância para que você tenha essa implantação uniforme, tá? E não trepide, para que o fio fique lisinho, não fique aquele fio todo ondulado. Treinar shadow em EVA é uma delícia, gente. Lembrando que o EVA ele é bem mais poroso, ele não tem textura parecida com a pele, tá? Ele é bom só para você soltar o movimento, mas não para você levar aquilo como uma implantação perfeita, tá bom? É bom para você soltar a mão, soltar a coordenação, mas treino de implantação tem que ser na pele artificial. Leda, tem que treinar diariamente. E eu falo para minhas alunas que o principal do treino, ele tem que ser feito no papel e caneta. O que solta a mão, solta a coordenação motora, te traz precisão no traço, é papel e caneta. Tebori e pele artificial, ou dermógrafo e pele artificial, é para treinar implantação, tá?
Implantação. Coordenação, domínio da mão, do movimento é papel e caneta, lápis. Então, é importante que vocês entendam isso e não pensem, para que eu vou treinar no papel? Isso não vai melhorar em nada. Aí que vocês se enganam. É vocês mesmos que se sabotam, tá bom? Lady, tudo bem, meu amor? Pode ser na pele caseira, feita em casa? Com certeza, pode sim. Eu vou virar aqui a câmera pra colocar na posição pra mostrar pra vocês as ramificações, tá bom? Só um minutinho. Cláudia, o seu trabalho melhorou demais, demais, demais. Eu tô te esperando me mandar mais procedimentos pra gente melhorar mais ainda, tá bom? Gente, pera aí um minutinho. Eu não vou conseguir ler agora as perguntas de vocês, então vocês guardem aí as perguntas pra daqui a pouco, tá bom? Deixa eu deixar numa posição boa aqui. Como que tá aí pra vocês? Eu vou desativar os comentários para não atrapalhar. E daqui a pouco a gente continua, tá bom? Deixa eu ver aqui. Desativar comentários. Primeiramente, eu vou fazer a trama de dermógrafo. Eu vou passar uma trama de dermógrafo e uma trama de tebori. Tá bom? No dermógrafo, o que é importante lembrar? Se você fizer o fio muito curto, ele vai encurtar as pontas no período de cicatrização. Por quê? É a parte que a gente faz mais superficial, para ficar mais claro, para o fio ficar mais realista. Então, se você fizer muito curtinho, ele vai encurtar ainda mais cicatrizado. E como ele é um fio mais encorpado, ele não vai ficar estético. Então, por isso eu aconselho a trabalhar fios longos no dermógrafo, tá bom? Então, eu vou começar. Os fios curtos que eu vou fazer no dermógrafo são apenas no início, que a gente quer mais naturalidade mesmo. Então, vamos lá. Daqui em diante, eu já faço fios longos. O importante de tudo é ter acabamento nos fios, ter uma curvatura bonita para que tenha fluxo. E lembra que eu falei no início da live, no dermógrafo você é livre para criar. Então você consegue cruzar fios, trazer mais naturalidade, mais arte. O importante de tudo é fazer um bom esqueleto, tá? Aí depois você pensa na sua ramificação. Antes de ir para a trama de tebori, eu vou voltar aos comentários
pra gente abordar aqui sobre o dermógrafo e depois a gente vai pra tebori, tá? Então aqui eu começo a cruzar os fios, ó. Pra ter mais naturalidade. Qual o mais importante de tudo? Que os encaixes, eles sejam sutis, eles sejam suaves, que as entradas do fio, elas sejam delicadas, sejam mais finas. Dessa forma, você vai conseguir trazer mais naturalidade para o seu procedimento. Então, essa aqui é uma trama de dermógrafo, tá? Uma trama bem artística. Vou ativar os comentários. E aí, o que vocês acharam? Se você implantar na camada correta, não expande, tá? Sim, e no dermógrafo vocês têm que pensarem no seguinte, tem que fazer repasse, porque a saturação no dermógrafo é através de repasses, tá? Essa ramificação que eu passei pra vocês é uma ramificação bem artística, tá, gente? Ó, ela é bem artística. Lembrando que é dermógrafo, não é tebori. Isso aqui é no dermógrafo. Eu descobri que eu odeio tebori, eu posso treinar com dermógrafo. Eu já sou ao contrário, eu já descobri que eu amo tebori depois de trabalhar com dermógrafo. Bom, então vamos para a técnica de tebori. Pois é, Cláudia, mas é porque hoje as técnicas são mais suaves, mais superficiais, então a gente consegue fazer esse cruzamento de fios, tá? Lembrando que cada cruzamento que você for fazer, a mão tem que estar leve, a mão tem que estar suave. Nós não podemos pesar a mão, senão vai expandir, vai ficar grosso, não tem jeito. Não faço fios com dermógrafo porque expande muito os meus, preciso treinar. Tem um Sharp 300 Pro e um Biomazer. Qual o melhor? Eu gosto muito do Biomazer, tá? Eu sou meio suspeita. Karina, isso é no dermógrafo, gente. Vocês não se esqueçam. Não pode cruzar fios no tebori. Deixa eu abordar um assunto com vocês aqui rapidinho. Eu vejo que muitos profissionais que fazem tebori, aí postam uma trama na pele, na sulfite, com fios todos cruzados, um em cima do outro, tudo bem que tá desenhado no lápis, mas como que você quer vender um procedimento ou um curso que seja, se aquilo ali você não pode aplicar para técnica? Só porque é bonito? Aí a aluna fica perdida, mas eu vi isso, ela desenhou no papel. Se você desenha aquilo no papel falando que pode fazer, as alunas vão começar a aplicar, né?
Então eu acho muito importante que na hora de você fazer um desenho e postar na internet, você tem que explicar o porquê daquilo. Não, isso aqui é só um desenho artístico. Não é que você vai reproduzir na técnica de Tebori. Ou isso aqui é uma técnica para realizar no dermógrafo. Mas é importante deixar isso claro. Porque muitas pessoas que estão entrando na área e não entendem, elas vão para esse mundo aí, vê aquilo, vai lá e quer copiar. Aí chega, pega o Tebori, cruza um monte de fio, passa um em cima do outro e é onde começam as cagadas no mundo da micropigmentação. Então, acho que assim, vocês que dão aula, vai lá, faz a folha do trabalho lindo, maravilhoso e posta, a aluna tá lá assistindo o que você tá postando. Aí ela vai lá e faz o procedimento errado. Por quê? Porque aquela mulher que é, assim, admirável, ela postou isso. E se ela postou no papel, é porque eu posso fazer. Vocês têm que pensar que as alunas que não entendem, elas pensam dessa forma. Então, você tem que ser muito clara e objetiva. Por quê? Deixa eu falar um assunto que eu ainda falei essa semana, que eu fiquei muito indignada. Deixa eu abrir e pôr o celular aqui de novo. Eu sou muito assim, gente. Eu posto muito procedimento, muitas dicas na internet. Deixa eu encaixar aqui. Eu posto muita... Isso mesmo, não explicam pra gente iniciante, porque tem gente que só vende mentira. Gente, eu sou um pouco direta porque eu acho absurdo, tá? Essa semana aconteceu o seguinte, eu posto muitas dicas na internet e eu tenho uma amiga que também posta muita dica na internet. Inclusive, esse ano vocês vão ter uma surpresa, em breve a gente vai divulgar sobre isso. E quando a gente posta dicas na internet, é pra ajudar quem tá precisando, né? Aí vem outro profissional, rouba aquela dica, aquela técnica que você inventou, aquele exercício, reposta, faz um vídeo falando que aquilo é dele e não dá nenhum crédito ao profissional que criou. Além de você pegar aquela técnica, aquela dica, aquele exercício e mostrar como se fosse seu, você ainda a pessoa tem coragem de falar que alguns profissionais não sabem explicar o que é aquilo, sendo que ela está roubando de outro profissional que criou, e ainda faz uma sobrancelha super artística em cima para explicar uma técnica de Tebori. Então vocês conseguem entender que se você está ensinando Tebori, como que você vai fazer um desenho extremamente artístico repassando um monte de fio em cima do outro? Para quem não entende, vai olhar aquilo como se pudesse ser feito. Você não concorda? Já que, nossa, aquela profissional que faz Tebori, que eu admiro tanto, fez um trabalho desse no papel, é sinal que eu posso replicar isso no Tebori. Aí é onde acontece que expande os fios, faz cicatriz na cliente, fica um trabalho todo manchado, fica um trabalho inestético. Por quê? Porque a aluna viu que a tal pessoa postou na internet, acha que aquilo pode ser feito, vai lá e aplica. Então, eu acho que a gente tem que ser muito consciente na internet do que a gente faz, tá? Não fique postando desenhos lindos, maravilhosos, sem explicar o que pode ser feito ali, qual técnica pode ser executada, porque muitas das pessoas não entendem. E eu acho muito importante a gente ser claro, porque senão as alunas ficam perdidas. Mas eu vi tal profissional cruzar fios no Tebori. Esses dias eu vi um vídeo que no papel o profissional cruzava os fios no Tebori. Aí na live essa pessoa mostrou que não estava cruzando, estava fazendo um efeito de cruzado. Mas para quem não entrou na live e viu apenas o desenho na folha sulfite, entendeu que eu posso cruzar fios no Tebori. Você entende o que uma informação errada pode levar? A quantos estragos na vida de uma pessoa iniciante isso pode ocasionar? Então, acho que a gente tem que ser um pouquinho mais sensato e entender que isso pode interferir na vida das pessoas. Se você está ensinando algo, você tem que ser um pouquinho mais sucinto naquilo que você está explicando. Porque para quem está entendendo, para quem está assistindo, às vezes não entende a proposta daquilo. Tá? Então, acho que a gente tem que ser um pouquinho mais objetivo para, em vez de deixar as pessoas mais confusas, ser mais esclarecedores na rede social. Esse é o meu modo de pensar.
E se um profissional tá ali compartilhando dicas, técnicas com vocês, sejam humildes, deem nome às pessoas que criaram. Por exemplo, eu tenho várias pessoas que são minhas admiradoras. E o que eu faço nesses casos? Se eu tiver que repostar, eu vou marcar o profissional que criou, o profissional que eu estou admirando, o profissional que eu me inspiro. Então, eu acho isso muito importante, tá? Então, não peguem algo que não foi você que criou e poste aquilo como se fosse algo seu. Isso é tão feio. Eu acho que, assim, é um ego elevado de você querer mostrar. Só que é você mesmo que está se enganando. Então, eu penso dessa forma. É você que se engana. Você mostra para as pessoas que, nossa, eu criei esse exercício maravilhoso. Mas, no fundo, você sabe que aquilo não é seu. Você pegou de outra pessoa. Agora, eu vou virar o celular de novo, que eu vou passar para vocês a ramificação de Tebori. A primeira foi de dermógrafo e agora eu vou passar a de Tebori, tá? E essa é que eu mais amo. Eu sou bem suspeita em relação a Tebori. Deixa eu virar aqui de novo. Só um minutinho, gente. Que eu sou uma negação com esses tripé da vida. Bom, eu vou desativar de novo os comentários. Deixa eu colocar aqui na posição. Acho que tá bom, né? Então, vamos lá. Vou desativar aqui, daqui a pouco eu ativo novamente. Agora, nós vamos falar sobre os fios no Tebori. Os fios no Tebori, gente, vou dar outra dica pra vocês. Quando a gente fala de fios curtos, não é vocês fazerem toquinho. Por quê? O que vocês têm que pensar? As bordas do fio, elas são mais superficiais. Então, esse fio cicatrizado, ele vai dar uma diminuída no comprimento. Se vocês fizerem só toquinho assim, ó, quando for fazer uma sobrancelha, isso aqui vai voltar um monte de pontinho. E o resultado não vai ser eficaz, não vai ser estético. Pelo contrário, vai ser uma sobrancelha muito inestética. Então, vamos pensar que o ideal é nós fazermos os fios soltos, curtos e ao mesmo tempo não tão curtos. Olha a diferença disso para isso. E pensar que o fio curto, ele é o desmembramento do fio longo. Se você unir aqui, ó, você tem um fio longo. Então, para trazer mais naturalidade, nós fazemos isso aqui. Mas ele não deixa de ser um fio longo. E como a gente tem que fazer esses fios? Sempre em camadas para cima. E não para o lado. Porque, ó, você foi pro lado aqui. Aqui você foi para cima. Quando você faz dessa forma aqui, ó, você tem que colocar um monte de fio para preencher espaço. E aqui não, você já vai trabalhando uma ramificação. E depois você pode só acrescentar 1 ou 2 fios entre eles. Certo? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui de novo na posição. Ótimo. Eu gosto sempre de fazer 3 fios no início, tá? 1, 2, 3. Outra coisa, eles têm que ter o mesmo comprimento, a mesma proporção.
Não adianta fazer isso daqui, ó. 1, 2, 3. Isso aqui não fica estético, tá? Porque isso aqui vai virar toquinho, cicatrizado, e esse fio vai ficar longo. Então, sempre na mesma proporção. Vocês conseguem entender? Então vamos lá. São pequenos detalhes que fazem a diferença, tá, gente? Tô fazendo fios em camada. E um fator importante, os fios, eles têm que estar no mesmo fluxo, tá? Para que não fique parecendo uma bagunça. A parte de cima, eu sempre gosto de fazer desse jeito, gente. Eu não gosto de fazer fio curto na parte superior. E sempre mais próximos. Fiz o esqueleto, agora eu vou ramificar. Tem regra, Bia, para ramificar? Não, gente, não tem. Vocês têm que ser livres para criar a própria ramificação de vocês. E onde sentir necessidade de colocar mais algum fio, vocês acrescentem. Em cima, eu só faço um fio entre eles. Vou voltar a câmera aqui, tá? Ah, agora tem que voltar aqui embaixo também, o tripé. Vou ativar os comentários. E aí, o que vocês acharam? Vou esperar vocês responderem. O que acharam da ramificação de tebori? Agora eu vou mostrar a diferença das duas, tá? Ó, dermógrafo. E tebori.
Então vocês viram como é possível entregar naturalidade das duas formas. Foi bem claro para vocês a diferença da implantação das duas técnicas. Por isso é importante vocês estudarem, tá bom? Se vocês quiserem rever a aula, vão lá no YouTube, comece a seguir no YouTube, porque todas as aulas estão sendo encaminhadas para lá. Quem quiser ter acesso a esse conteúdo, muito mais, o curso online ele vai ser lançado no início de abril, tá? Dia 4 de abril. Willy Nunes, Bianca, você consegue trabalhar com o Tebor e o dermógrafo realizando as técnicas de fios? Sim, eu consigo trabalhar com os dois hoje tranquilamente, tá? Bruna, sim, eu faço fios no Tebor com apenas uma passada. Inclusive, eu tenho que editar a sobrancelha que eu fiz hoje para postar, que ficou maravilhosa, que eu fiz de demonstração no curso. E, gente, sobre edição de fotos, é necessário a gente limpar a pele, limpar os poros, tirar a vermelhidão, porque é isso que vende o nosso trabalho. Eu não sou a favor de ficar ajustando o trabalho que você fez, tá? Mas eu sou a favor, sim, de limpar a pele, deixar uma pele mais bonita, para que vocês consigam vender muito mais o trabalho de vocês, tá bom? Ai, boa, vamos fazer o print. Então eu vou segurar o dermógrafo e o Tebori, que deve ficar bem interessante. Deixa eu só tirar esse plástico, para não ficar tão feio pra foto. Vocês me marquem. Olha, eu vou dar dicas de qual aplicativo, tá? FaceTune 2, só que vocês têm que pagar, porque a parte que a gente precisa utilizar, ela é paga, que é a parte da limpeza. Por que eu gosto da limpeza? A limpeza, ela vai limpar a pele sem deixar com aquele efeito de borracha. Então eu não gosto daquela edição muito fantasiosa da pele de porcelana, porque a gente sabe que não existe, né? Então eu gosto do FaceTune 2 com o modo limpeza, limpo em volta da sobrancelha. Se tiver muito vermelha, eu vou na opção de pintura, seleciono lá a cor da pele da parte onde está mais branca e eu passo em cima do vermelhinho. Aí a pele fica toda uniforme. Mas no trabalho eu não mexo, tá, gente? É só nessa questão da cor mesmo, mudar a cor. E para deixar a foto mais clara, eu uso o Lightroom. Eu tiro textura, tiro contraste e tiro o desembaçar. E eu acrescento depois eu não vou lembrar. Mas tem um vídeo no feed pra vocês, tá? Depois procura lá no feed que tem um vídeo de edição de fotos. Mas é o FaceTune e o Lightroom. Então vamos fazer o nosso print? Assim, ó. Bom, então muito obrigada a todos vocês que estiveram presentes aqui. Para quem perdeu a live da semana passada, tá lá no canal do YouTube. É só vocês entrarem e acessarem. E segunda-feira que vem tem outra live. Então já se programem, vai ser às 21 horas, tá bom? Um beijo, espero ter ajudado vocês e que essa live tenha sido muito proveitosa. Boa noite, gente!